E aí, pessoal, tem uma coisa muito esquisita acontecendo com a gente, comigo, com você, com todo mundo nesta era, e eu queria trocar uma ideia com você sobre isso. Vou até deixar a minha caneta aqui de lado, vou deixar o roteiro de lado e vou trocar uma ideia aqui mais tete a tete com você. É algo que está acontecendo, não sei se você já percebeu isso, eu acredito que sim, se você não é uma pessoa alienada do mundo, que é justamente aquela sensação de que as coisas pararam de durar, ou seja, tudo é descartável. Um telefone que você tem aí, por exemplo, você comprou seu telefone 2 anos depois, ele simplesmente começa a travar, começa a parar de funcionar, ou então algumas atualizações já não funcionam na versão do telefone que você tem. Ou uma roupa que você compra no site da Shein, em fast fashion principalmente, você compra, você gostou da roupa, você vai usar 2, 3 vezes, na terceira lavada ela rasga, ela descostura, você tem que jogar fora para comprar uma outra roupa. Cara, no fundo a gente acaba se acostumando com a ideia de que tudo é temporário, tudo é descartável. O problema é que isso não ficou apenas no campo das coisas. Isso também acabou avançando para os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos estão cada vez mais descartáveis. Os nossos planos, cara, estão descartáveis. A gente muda de plano assim, ó, de uma semana para outra. Até a relação com a nossa família também tá ficando descartáveis. Os nossos valores, coisas que é preciso de tempo, resiliência para construir, você agora não investe mais tempo nisso. Eu falo isso porque eu cresci num Brasil, num país em que o conserto fazia parte da nossa rotina. Você lembra disso? Seu Zé eletricista ia para nossa casa, passava na nossa casa lá para consertar um ferro de passar que queimou. O nosso ventilador que tava fazendo barulho, a gente desmontava o ventilador, lavava, limpava ele, colocava uma graxa e ficava tudo certo, novo de novo. A televisão que parava de funcionar, a gente levava pro técnico consertar. Hoje em dia, cara, isso não existe mais. Quem é que vai levar uma televisão para um técnico consertar? Hoje é o seguinte, quebrou, a gente descarta. Eu não tô te julgando porque eu sei que muitas das vezes é muito mais fácil, mais barato você comprar do que você arrumar. Só que barato não é sinônimo de inteligente. Barato demais, inclusive, tem um custo escondido. Ou você paga na qualidade, ou você paga na vida útil, ou você paga na dor de cabeça. E no fim, você vai ter que comprar de novo o produto. Essa mentalidade de descartável, ela não foi construída de um dia para o outro, se chama obsolescência programada. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando a máquina industrial precisava continuar girando, uma ideia virou uma regra silenciosa. Se um produto dura pouco, então precisa vender de novo. E de lá para cá, a tecnologia barateou a produção, a logística virou uma magia, né? A gente estala o dedo, o produto chega na nossa casa no mesmo dia ou no dia seguinte. O marketing ficou especialista em fazer você sentir que o modelo passado é uma vergonha alheia hoje. Hoje, com 3 toques no celular, você consegue comprar qualquer coisa e no instalar de dedos, essa coisa chega na porta da sua casa, cara. Vem fácil, vai fácil, é como se fosse um feitiço perfeito. E a China, obviamente, virou a grande protagonista dessa peça toda, porque ela virou a fábrica do mundo e entregou 2 coisas extremamente importantes, escala e preço. E isso trouxe um ganho real para muita gente, né? Inclusive para nós, os consumidores. Só que junto com esse preço absurdamente baixo, veio um hábito, que é esse hábito de trocar rápido, de não consertar, de não pensar no custo por ano de uso. E quando esse hábito vira cultura, você não percebe que no frigir dos ovos, o dinheiro ele tá indo pro ralo, ele tá indo embora devagar e sem barulho. Em 6 anos, aquele celular baratinho, trocado 3 vezes, custa mais do que um bom aparelho comprado uma única vez e também bem cuidado. É uma matemática simples, mas a pressa desse mundo agitado não deixa a gente somar, não deixa a gente fazer as nossas contas. A cabeça acaba se acostumando com tudo isso. A gente compra, a gente sente aquele pico de dopamina, aquela euforia, né, do agora vai, e uma semana depois é só mais um objeto dentro de casa. Isso tem nome, chama-se adaptação hedônica. Isso é biologia. Depois do pico de dopamina, o cérebro volta para o estado normal, para o nível normal de satisfação e pede outra dose. E o mercado oferece outra dose para você. Uma dose mais rápida, mais colorida e com frete grátis e cupom de desconto piscando na sua tela. E o que eu quero propor com essa conversa de hoje é uma mudança que dá trabalho, mas vai te dar liberdade no final das contas. Preste atenção. Começa com uma pergunta simples. O que eu compro? Realmente eu estou precisando do que eu estou comprando agora? E se eu precisar comprar, eu consigo comprar
um produto que dure mais? Porque a regra que salva dinheiro não é o pague menos agora. É o pague justo pelo tempo que isso vai durar. E isso aqui é algo libertador na sua vida. As pessoas bem-sucedidas, elas usam demais essa regrinha. E eu tenho certeza que você nunca ouviu essa regra que eu estou te ensinando agora. Tudo que você comprar, pensa no preço pela vida útil real. Preço pela vida útil real. É a conta mais honesta que existe. Uma bota, por exemplo, uma bota que é considerada cara, de R$500. Nem é tão cara assim, mas tem gente que considera cara. Só que ela dura 5 anos, cara, ela sai muito barata por ano. Pega 500, divide por 5, vai dar aí R$100 por ano. Se num ano você usar a bota 10 vezes, cara, significa que você está pagando ali R$10 a cada vez que você está usando aquela bota. Então tá um custo ok. Agora aquela bota de R$200 que é considerada barata, mas que abre o bico, sei lá, a cada 6 meses, você tem que jogar fora e comprar outro, cara, vai ser muito mais caro para você. Ela vai te custar R$400 por ano e se você dividir aí pelas vezes, as 10 vezes que você vai usar no ano, ao invés de você pagar os R$10 por uso que você pagaria numa bota de R$500, uma bota boa, você está pagando aqui uma média de R$40 a cada uso dessa bota. Esse é o poder do custo pela vida útil real, que você consegue entender exatamente quanto é que custa as coisas para você. É por isso que os ricos, eles pagam R$30 mil numa bolsa da Louis Vuitton. Você já parou para pensar nisso? Por que esses caras pagam 30 pau numa bolsa de luxo? Cara, não é só luxo. São 2 motivos claros. Um, obviamente, é o status, porque você comunica poder e exclusividade. Mas o segundo valor, que é o mais importante, é o valor de revenda, porque esse tipo de produto, essa bolsa, ela não perde preço, muitas das vezes ela até valoriza com o tempo. Ou seja, no fim das contas, o caro pode sair muito mais barato. E o barato pode ser o investimento mais estúpido que você já fez na sua vida. Eu sei que o que eu tô falando aqui não é sexy, não faz o PIB do país crescer, mas é dinheiro seu e dinheiro que permanece com você. E quando a gente se acostuma com essa lógica do barato que sai caro, a gente não perde só dinheiro, a gente acaba perdendo também conhecimento. A nossa indústria perde conhecimento, a gente perde espaço na indústria, a gente perde emprego aqui dentro, porque cada vez que você compra um produto que vem de fora, o que você está fazendo? Você está trazendo um produto acabado aqui para dentro do nosso país, só que ele foi produzido lá fora. Todo o conhecimento está sendo investido lá fora, e toda a indústria está sendo investida lá fora, o emprego também está sendo gerado lá fora e a gente está trazendo o produto acabado aqui para dentro do nosso país. Então toda vez que você traz um produto descartável, fabricado no outro lado do mundo, você não só está trazendo algo mais em conta, mas também a gente acaba entregando de mão beijada a dependência do nosso país para os países produtores, para os países industriais. E aí é onde entra a dependência do nosso país da China. Essa enxurrada de produtos que chegam aqui no nosso país, ela não é barata por acaso. Ela é subsidiada pelo governo chinês. A indústria deles recebe crédito fácil, energia subsidiada pelo Estado, logística financiada pelo Estado, ou seja, o preço baixo não é eficiência pura. Isso aqui é estratégia geopolítica e enquanto eles vendem barato e ganham volume, o Brasil fica cada vez mais sem fôlego. A nossa indústria não tem como competir com a China. Esquece, cara. O pequeno fabricante, o que acontece aqui no Brasil? Ele é obrigado a fechar as portas. O engenheiro que poderia estar projetando aqui, desenvolvendo produtos e serviços aqui dentro do nosso país, ele vira também um consumidor de tecnologia importada. E o trabalhador brasileiro que deveria estar na linha de produção, ganhando seu dinheiro, aprendendo, investindo em uma profissão, cara, ele acaba virando um revendedor de coisa que já nasce para quebrar. Esse modelo cria uma mentalidade extremamente perigosa. A gente se acostuma a pensar que sempre tem um produto novo, mais barato aqui na nossa mão e tá tudo certo. Só que no longo prazo, isso corrói a nossa economia. Sabe qual é o último destino dessa história toda? É justamente o lixo. O mesmo produto que parecia uma economia, uma barganha no começo, vira sucata meses depois, dias depois, entope aterros, contamina o nosso solo. E o Brasil, nessa história toda, gera mais de 2 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano. Só para você ter uma ideia, dá para encher uns 200 maracanãs, até o teto de sucata. A gente recicla muito pouco disso, cerca de apenas 4%. O resto vaza para o solo, para o rio e volta para a gente em forma de problema de saúde e em custo público. E o grande ponto é esse: se a gente compra menos e a gente mantém mais, essa pilha de produtos diminui. E o que a gente compra precisa ser reparável.
Direito de consertar é parte do direito de propriedade. Porque comprar uma coisa ruim e ficar trocando o tempo todo essa coisa ruim é justamente o oposto de investir. É quase uma renda fixa negativa. Todo mês sai um pouco de dinheiro e no fim você não tem mais patrimônio. O que você tem é lixo. O investimento ele nasce quando você escolhe qualidade e tempo. São duas coisas muito importantes. Qualidade é comprar o que tem valor de uso alto e desgaste lento. E tempo é você ficar exposto aos efeitos dos juros compostos. E isso vale para os ativos financeiros também. Ah, Josué, mas poxa, se eu precisar comprar, o que eu vou fazer? Cara, se você precisar comprar, você compra, mas compra o melhor. Escolhe o que é atemporal. Foge de micro tendências, cara, coisas que se autodestroem a cada 6 meses. Pula fora disso. Preferir os clássicos, os conservadores, cara, não é caretice não. É somente uma estratégia. Qual é a estratégia que você acabou de aprender aqui? A estratégia de custo por ano. E você também dá a chance aos negócios locais, às pessoas que prestam serviço, fazem manutenção. Cara, também é muito importante. Cada vez que você conserta, ao invés de você trocar por algo novo, você acaba ganhando duas coisas muito importantes. Tempo de uso, que você já entendeu que é muito importante, né? O tempo de uso por causa do custo por ano e o respeito por si mesmo. Por quê? Porque propriedade sem cuidado é somente uma posse ansiosa. E esse é o impacto que a gente está falando somente sobre as coisas. Mas os impactos também sobre as relações, aí, meu amigo, o assunto fica mais interessante ainda. Porque a cultura do descarte começa justamente no bolso, mas acaba terminando também aonde? Aqui, ó. Porque na sua cabeça tudo acaba sendo substituível. Ninguém aguenta uma frustração. E esse está sendo o retrato desta geração que a gente está vivendo agora. Não gostei do que você falou, do que você publicou, então vou deixar de te seguir. Só que aquilo que vale, meu amigo, aquilo que realmente tem valor nesse mundo, que é família, amizade, reputação, uma empresa que você está construindo, só fica bom depois de ajuste, depois de manutenção. Você não troca de filho quando seu filho dá trabalho. Você faz isso? É óbvio que não. O que você faz? Você educa. Você não troca de cliente quando o seu cliente reclama. Também não. O que você vai fazer? Você vai ouvir, você vai melhorar. Esse é o mesmo músculo de comprar melhor, de cuidar melhor e de investir melhor. Voltando ao mundo das marcas, dos produtos, tem carros chineses bons? Cara, deve ter carro chinês bom, mas você vai sair comprando qualquer marca de carro chinês. Será que tem peça fácil para você comprar? Será que tem manutenção? Você consegue manutenção fácil para consertar o seu carro, por exemplo? Cara, isso aqui é uma mentalidade. E quando as respostas são sim, o preço pedido começa a parecer até barato. Por quê? Porque o tempo está do seu lado. Agora, quando você começa a responder não para essas perguntas, a situação começa a ficar muito complicada. Dá uma olhada ao seu redor agora. Faz um inventário mental rápido aí na sua cabeça do que quebrou nos últimos 12 meses. Você lembra de pelo menos um item que você poderia ter salvo com meia horinha de cuidado, ou com uma manutenção simples, ou com uma breve leitura do manual que você ignorou? Você lembra disso? Você não precisa se culpar agora. A vida é corrida mesmo, a gente sabe como é que funciona. Só que a partir de hoje, eu quero, te incentivar a criar um novo hábito. Manter antes de trocar. Limpar, atualizar, lubrificar, encerar, costurar. E se mesmo assim não deu certo, tudo bem, tá tudo certo. Na próxima, compre melhor. Eu sei que o que eu tô falando aqui é meio que nadar contra a maré. A maré manda você comprar hoje e se arrepender amanhã. A maré promete que o próximo modelo do produto vai resolver todos os problemas. E a maré empurra você pro prazer imediato. Mas a liberdade não é gastar sem pensar. A liberdade é você ter escolha amanhã porque você foi responsável hoje e construiu hoje. Então assim, cara, tente comprar menos coisas. Quando você for comprar, compre de melhor qualidade e que você pode razoavelmente pagar, obviamente, né, que esteja dentro do seu orçamento. E cuide do que é seu, faça durar, valorize, aprecie, priorize o que é atemporal e reparável. Trate o seu dinheiro do mesmo jeito. Coloque em algo que se multiplica com o tempo. Porque o verdadeiro antídoto da cultura do descarte é a cultura da construção. Construção de bens, de relações, de patrimônio. Isso leva tempo, meu amigo. E, obviamente, isso não se joga fora. Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só trouxe algumas informações, só dei o start. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa, como sempre, aqui no campo dos comentários. Deixe o seu comentário, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você sabe muito bem que a sua participação é extremamente
importante para dar corpo aqui para nossa conversa. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também e ativar o sininho. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.